Boa tarde, Moribe Macedo, J. Salles, Josinaldo Neves, amigo, amiga, ouvinte do Meio-Dia na Cidade. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para falar sobre um projeto de lei chamado 10 Medidas contra a Corrupção. Você já deve ter ouvido falar. O projeto de lei foi apresentado no dia 29 de março deste ano. Projeto de Lei 4.850/2016. Ele reúne todas as propostas contidas nas 10 medidas contra a corrupção. E o objetivo é livrar o país da corrupção. O Ministério Público Federal, que acredita em um Brasil mais justo, com menos corrupção e menos impunidade, é digamos assim, o protagonista principal desse projeto. Ele busca transformar, né, a indignação com a corrupção em mudanças efetivas para a sociedade, para acabar com o círculo vicioso de corrupção privada e pública. Seria preciso, e é isso que o projeto propõe, implementar mudanças sistêmicas e estruturais. Essas mudanças incluem o fim da impunidade, porque é a impunidade, né, que faz com que a corrupção ela cresça, né? A impunidade e corrupção são questões que estão intimamente relacionadas em diversos estudos e pesquisas internacionais sobre esse problema. E o Ministério Público Federal tem trabalhado, né, nos processos envolvendo crimes de corrupção. Mesmo assim, nem sempre a justiça alcança efetividade, porque o sistema político, o sistema de leis, favorece a demora, a prescrição, ou seja, o cancelamento do caso penal decorrente da demora e a anulação do caso com base em formalidades. O Ministério Público Federal, através dessa proposta, 10 medidas contra a corrupção, se você quiser acessar na internet, é só procurar no Google 10 medidas MPF, que você vai achar, tem um site específico sobre isso. E as propostas de alterações legislativas, elas buscam o seguinte: evitar a ocorrência de corrupção via prestação de contas, treinamentos e testes morais de servidores, ações de marketing de conscientização e proteção a quem denuncia a corrupção. Criminalizar o enriquecimento ilícito, aumentar penas de corrupção e tornar hedionda aquela de altos valores, agilizar o processo penal e o processo civil de crimes e atos de improbidade, fechar brechas da lei por onde criminosos escapam, via reforma dos sistemas de prescrição e nulidades, criminalizar o Caixa 2 e lavagem eleitoral de dinheiro, permitir punição objetiva de partidos políticos por corrupção em condutas futuras, viabilizar a prisão para evitar que o dinheiro desviado desapareça, agilizar o rastreamento do dinheiro desviado e fechar brechas da lei por onde o dinheiro desviado escapa. Esses são os objetivos. As 10 medidas eu vou resumir, basicamente é o seguinte: primeiro, prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. 2. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. 3. Aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. 4. Eficiência dos recursos no processo penal. 5. Celeridade nas ações de improbidade administrativa. 6. Reforma do sistema de prescrição penal. 7. Ajuste nas nulidades penais. 8. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. 9. Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. E décima medida contra a corrupção, a recuperação do lucro derivado do crime. Quem está relatando esse projeto de lei na Câmara Federal é o deputado e médico veterinário Onyx Lorenzoni, que é do Democratas do Rio Grande do Sul. Ele disse ontem, inclusive, na Folha de São Paulo,
que vê um grande risco de que a Câmara aprove uma anistia aos alvos da Lava Jato, que, segundo ele, jogaria por terra o pacote de medidas elaborado pelo Ministério Público Federal com o objetivo alegado de combater a corrupção e apoiado por mais de 2.300.000 eleitores. Ele é relator há 4 meses dos 10 medidas, que ele elevou para 17. Lorenzoni diz que o Congresso está acuado e em desespero. Ele usou essas palavras na entrevista à Folha. Com o apoio de líderes de partidos, a Câmara gesta, ou estaria gestando, estaria montando nos bastidores, um texto com o objetivo de deixar claro que os alvos da Lava Jato os alvos da Operação Lava Jato estarão livres da regra que criminaliza o Caixa 2 eleitoral, já que a lei penal não pode voltar ou retroagir para atingir o réu. O parecer do deputado vai ser votado amanhã, dia 22, parecer do relator das 10 medidas contra a corrupção. E quem está criticando o parecer do relator é um outro deputado, Vadir Damus, que é petista, e fez uma dura crítica à atuação de Lorenzoni. E eu trouxe aqui um trecho da declaração do Vadir Damus, porque ele acredita que esse projeto de lei ele é nazifascista. Ouça o que diz o deputado Vadir Damus. Pessoal, mais uma da turminha lá de Curitiba, com seu chefete, Deltan Dallagnol. Vocês sabem, existe um pacote nazifascista lá enviado pela República de Curitiba para o Congresso Nacional, que a pretexto de combater a corrupção, que não combate coisíssima nenhuma, apenas piora o direito penal, torna o pior do que já é, sobretudo para as classes pobres, para as classes populares, para os movimentos sociais. E o relatório do deputado Onyx Lorenzoni, por incrível que pareça, tornou menos pior, ruim, mas menos pior aquele pacote fascista. E ainda incluiu, como no item 18, incluiu as necessárias regras para a responsabilização de agentes do Estado, incluídos aí juízes, promotores e procuradores, quando praticarem abuso de direito, quando praticarem ilegalidade, quando praticarem crimes no exercício da função, crime como o juiz Sérgio Moro praticou, grampeando Deus e o mundo, em particular os presidentes Lula e Dilma. E nós saudamos a inclusão desse item no relatório do deputado Onyx. Pois bem, Dallagnol e seus comandados procuraram um relator que submissamente retirou esse item do seu relatório. E depois ainda foram comemorar num restaurante um ato vergonhoso de submissão de um parlamentar a tiranetes de Curitiba. Então nós estamos assistindo aqui juízes e promotores se revoltando contra a previsão legal de abusos que possam cometer. Eles se acham acima das leis, acima da Constituição, eles se acham intocáveis e, infelizmente, o relator, deputado Onyx Lorenzoni, está confirmando o sentimento deles, São intocáveis. Podem praticar abusos, podem praticar crimes, podem praticar desvios de conduta e nada lhes acontecerá. Foi isso que aconteceu essa semana em Brasília e fica aqui o nosso repúdio à República de Curitiba e à iniquidade, a submissão do relator Onyx Lorenzoni. Você ouviu aí o deputado Vadir Damus, criticando esse projeto de lei 10 medidas contra a corrupção, e antes dele falar, na quinta-feira passada, as câmaras de combate à corrupção e criminal do Ministério Público Federal lançaram uma nota pública em defesa do projeto de lei 4.850/16, que é conhecido como 10 medidas contra a corrupção, que tramita na Câmara dos Deputados e reúne as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal.
As 10 medidas receberam apoio de 2.300.000 eleitores, assinaturas coletadas por voluntários em todo o país, e têm o objetivo de aprimorar a prevenção e o combate à corrupção no Brasil. O Ministério Público Federal no Amazonas apoia a nota e reforça o compromisso no combate à corrupção e no empenho para fortalecer os mecanismos de prevenção desta prática que tanto prejuízo tem causado ao país. Na verdade, é legítimo inferir que a corrupção no sistema político, no sistema de gestão brasileiro, é um maior problema que enfrentamos hoje, né? É justamente devido à corrupção que pagamos impostos tão altos, né? Os impostos mais altos do mundo são cobrados dos brasileiros, inclusive dos mais pobres. Então amanhã tem essa votação aí do relatório de 10 medidas contra a corrupção. Não sei se você que está me ouvindo foi uma das pessoas que assinou esse projeto de lei apoiando ele, mas fica aí a informação, porque esse projeto, né, tem uma série de medidas que vão contra os interesses dos parlamentares que vão votar esse projeto. É como aquela lei da ficha limpa. Você deve lembrar que ninguém dizia que ia passar, né? Mas talvez nessa situação e com a pressão da opinião pública e da imprensa, essas medidas devem ser aprovadas, pelo menos o relatório já amanhã, e aí seguir para o plenário e depois para o Senado Federal. Ou seja, ainda tem uma longa tramitação. A corrupção não vai acabar amanhã, mas amanhã pode ser um desses primeiros passos a serem dados no sentido de tornar mais difícil para os corruptos roubar o dinheiro que pagamos em impostos. Era o que eu tinha para hoje. Arquimedes de Castro, em especial para a Rádio Cidade.